Mene Mene Tekel Upharsin. Essa é a frase que foi escrita na parede do palácio de Nabucodonosor quando o rei Belsazar estava dando um banquete regado a orgias, vinhos, comidas e utilizando-se de materiais que eram dedicados ao Deus de Israel. E é com base nessa escrita, na parede do palácio, que eu dou início a esse vídeo. Eu estou preparando o material para finalizar uma série e dar início a outra do canal, e eu estou tendo algumas dificuldades com equipamentos. Eu uso meu próprio celular e tive uma dificuldade com o meu computador para fazer as edições. Mandei para conserto, recuperou alguma coisa e vamos ver o que dá. Mas eu tive que parar para fazer esse vídeo porque diante do que está acontecendo, não tem mais como ficar calado e simplesmente ver o que está acontecendo. É algo muito sério. Essa semana eu me deparei ao abrir meu Face com uma publicação de um amigo em comum no Face que anunciou que um rapaz tirou sua vida após se envolver com todas essas seitas que vem trazendo o nome do Eterno e o nome do seu filho. Várias são as pronúncias e todos eles têm defesa e argumentos para alegar que é legítimo o nome que eles estão levantando. E eu não quero fazer polêmica e muito menos tratar desse assunto com desprezo. Muito pelo contrário, eu tomo todos os cuidados. E eu conversei com a irmã dele no privado para confirmar se isso é verdade. É fato que ele estava mergulhado em depressão e tudo mais, problemas em casa, como todos nós estamos. Por isso eu fiz aquele último vídeo sobre trevas. E peço para quem não assistiu, assista. Toda a humanidade está mergulhada nisso. Todos. Agora, o que ela me falou é que a partir do momento que ele se envolveu com essas coisas, com essas seitas, ele piorou, ele não melhorou. Ele não se sentiu melhor, ou ele não foi livrado. Mas a questão é que antes que algum de vocês que defende essa tese absurda venha dizer que um monte de besteira a respeito disso, bom, eu vou dizer o seguinte: se de fato esses nomes são verdadeiros, isso era para promover paz, salvação, vida e luz nas pessoas. E não é isso que eu tenho visto. Não é isso que eu tenho visto. E não só eu, muita gente não tem visto. Eu administro alguns grupos, da minha página mesmo eu tenho que excluir algumas pessoas, porque simplesmente em grupos que eu administro no Face, entram pessoas que estão tentando sair dessa religiosidade e faz alguma publicação, ou então comentam alguma publicação, e sempre tem um que entra ali e vem dizer que isso, que o nome de Jesus é o nome é o número 66, que o anticristo é Jesus, que Jesus é a invenção de Roma, que o verdadeiro nome é Yeshua, Yahshua, Yehoshua, enfim, criam uma situação que não existe ali naquela publicação. E essas pessoas mais velhas, senhoras muitas vezes, ficam confusas e vêm comigo, às vezes no WhatsApp, porque a maioria delas tem meu WhatsApp, vem comigo desesperada, querendo entender o que está acontecendo. E já estão sendo oprimidas, aí chega um bando de maluco dentro de grupos e fica oprimindo mais ainda. E sabe qual é o que eu descobri? É que essas pessoas que estão no Face defendendo isso, a maioria delas tem problemas com vícios gravíssimos. São usuários de drogas, que estão tem uns que estão internados agora, que eu estou sabendo, fazendo tratamento, e que ficavam ali perturbando a mente das pessoas com esses ensinos. Ou seja, aquilo que era para, pelo menos, trazer paz e uma consciência melhor, não funciona dessa forma. Agora você pode estar afirmando, como já afirmaram em alguns vídeos meus, por que eu estou fazendo isso, trazendo mais divisão, causando divisão com isso? Você pode estar pensando que eu quero alavancar meu canal a custo de sofrimento de alguém. Muito pelo contrário. Eu estou pensando dias para fazer esse vídeo. Há dias eu vim adiando esse vídeo. Você deve estar pensando que eu quero tirar proveito dessas tretas.
Mas não, eu fujo delas. Eu só entro numa briga como essa se for para exortar e calar essas pessoas. Calar a mentira. E não é calar mandando calar a boca, não. É confrontando elas com a verdade. Apegue-se firmemente à fiel palavra na forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os que creram na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela, porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando aquilo que não convém. Veja que Paulo dá o exemplo aqui ao grupo da circuncisão. Naquela época, o grupo da circuncisão era o judaísmo ferrenho, que combatia a doutrina de Cristo, que matou Cristo, que o levou à condenação e à crucificação, e o rejeitaram. São aqueles, o da circuncisão, são aqueles que foram removidos da videira e lançados ao fogo. Agora existe uma nova seita da circuncisão, que diz que se você não pronunciar o nome, você não está dentro do povo eleito, você não é povo eleito. Eles criam uma nova circuncisão agora. Não mais na pele, mas aqui. Aqui. Sendo que a palavra diz que a verdadeira circuncisão é de coração. E que circuncisão é essa? Coração contrito, arrependimento, pobreza de espírito, humildade. Tudo o que falta nestas pessoas. Circuncisas por uma doutrina diabólica. E que está conduzindo cada vez mais as pessoas ao buraco e ao Sheol, à sepultura. Por isso, pelo que tem acontecido, eu faço questão de dar nome aos bois agora. E confrontar essas pessoas em seus ensinos, para de alguma forma convencê-los de que são opositores à sã doutrina deixada por Cristo. Ou então calá-los de vez por todas, diante da verdade que eles rejeitam e negam. Eu vou mostrar o quanto esses caras são mercenários. Se ninguém tem mais coragem, que o Pai me levantou para isso, então é isso que eu vou fazer. Mostrar o quanto esses caras do YouTube são mercenários. E não só isso, tem muitas páginas no Facebook que já vem apregoando isso há muito tempo. E essas pessoas estão mergulhadas em problemas, em calamidades, em aflições, estão mentalmente perturbadas e ainda não se deram conta que estão perturbadas por blasfemarem contra o Salvador, contra o Pai, e ainda imputar um fardo pesado nas costas daquele que já estão mergulhados em trevas, em opressões. Isso não pode tirar nenhum deles dessas opressões. Isso é um fato, é uma verdade que está cada vez mais escancarada a olho de todos. O que adianta esses homens afirmarem que só existe um pastor? O que adianta esses homens afirmarem que o verdadeiro ladrão, assassino e destruidor, descrito na parábola de João 10, são os falsos pastores, que ungiram a si mesmos e estão em cima dos púlpitos de denominações? Se esses também, que acusam aqueles, agem como eles, agem como mercenários. O texto de João 10 ele só pode ser compreendido por inteiro se ele for associado ao texto contido em Ezequiel 34. Por esse motivo, as ovelhas, estão dispersas, porquanto não há um pastor de verdade. E ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimentos para todos os animais selvagens. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, e muito menos as procurou. Com tudo o que está acontecendo nos últimos anos. Vejam bem. Leia a primeira parte de Ezequiel. Eu vou reduzir isso aqui, mas ele está referindo-se aos mercenários, a primeira parte. Aqueles que se fazem pastor. E comem da carne da ovelha e aproveitam da sua lã. Mas não cuidam das feridas. Então tudo o que tem acontecido com o cristianismo nesses últimos anos.
as aflições, as calamidades, os escândalos religiosos, as opressões pessoais e as cobranças de um estilo de vida desta sociedade cristã. Todo esse fogo que tem atingido a humanidade moderna fez com que todas as crenças dessa sociedade cristã, desse mundo gospel, caíssem por terra, deixando uma multidão de fiéis totalmente perdidos e confusos, por não entenderem o que está acontecendo com eles neste exato momento em suas vidas. E vejam só que, diante desta calamidade, muitos são os que têm tentado tirar proveito dessa situação. Eu tenho batido nisso direto aqui, em vários vídeos meus. Eles veem as ovelhas dispersas como uma oportunidade de fazer negócio. Para eles isso é trabalho honesto, como se estivessem prestando um serviço humanitário. Daí pegam doutrinas antigas, doutrinas pequenas que se espalharam por algumas regiões do mundo, mas que não tiveram muita força de influência no atual cristianismo. Pegam as diferentes pronúncias no nome de Deus e do nome do Messias que se difundiram em regiões que o povo de Israel foi espalhado no passado. Como, por exemplo, aqueles que viviam no Egito, que pronunciavam Yahweh, ou os que viviam na África, ou os que viveram na Ásia. Cada um criou-se um dialeto e uma pronúncia diferente. Todos eles brigam entre si dizendo, não, esse aqui é original, esse aqui é original. E estão se degladiando e comendo a carne dos outros. Esta é que é a verdade. Estão irados uns com os outros e brigando entre si neste exato momento. Enquanto isso, as pessoas de bem, os inocentes, estão afundando cada vez mais em doutrinas diabólicas. Enquanto esses que se levantaram como líderes estão brigando por posição social e status. E acontece que cada grupo desse começa a ensinar uma pronúncia diferente. Uma pronúncia presente em cada dialeto que eu citei aqui desses povos, dessas tribos espalhados entre as nações. Tendo como base muitas vezes escritos que foram encontrados nestas regiões. E todos eles garantem que a sua pronúncia é a verdadeira e fiel. Com a decepção que as pessoas passaram a ter neste evangelho do cristianismo atual, elas adotam isso com uma voracidade de acordo com o que mais agradar aos seus ouvidos. E assim, essas novas facções religiosas nascem. Essa publicação aqui está no perfil de uma dessas pessoas que eu estou dando nome aos bois. A senhora Xéria, que é a cabeça do canal Raízes, do canal De Volta às Raízes, publicou a seguinte frase: a verdade causa divisão. Olha, a verdade não causa divisão e eu já expliquei isso, já expus isso em outro vídeo que eu fiz aqui. Na verdade, isso aqui está lá em Gálatas 5, que eu vou ler para vocês agora. Ora, as obras da carne são manifestas: porneia, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Vou parar aqui. E a gente vai ver essas últimas palavras aqui. Facções, dissensões e discórdia. Vou começar pela palavra facção. O que significa facção? Facção, na verdade, é aquilo que causa divisão. Porque ela está relacionada a grupos de homens que escolhem seus próprios princípios e aí formam seus grupetos, seitas ou partidos. Então a gente vê essa facção nas 4 seitas judaicas: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Isso é facção. E esses grupos de hoje fazem exatamente a mesma coisa. Quer dizer que a verdade, então, causa divisão? Ou será que é o fruto da carne? Dissensões. Agora que está interessante. Dissensões significa divisão. É sinônimo de divisão. Aí eu pergunto, a verdade causa divisão? Discórdia. A discórdia, ela leva a um desejo de se colocar acima dos outros.
Esta palavra ela é encontrada nos textos de Aristóteles, onde ele se utiliza dela para explicar uma perseguição egoísta e injusta por pessoas que almejam um determinado poder, almejam uma glória, almejam um destaque, um reconhecimento. Então a verdade ela não causa divisão. Os frutos da carne causam divisão, e por estarem tão mergulhadas na carne, elas levantam suas próprias verdades. A verdade ela é bem mais amarga do que se pode imaginar. As palavras registradas pelo profeta Ezequiel revelam que ninguém se preocupa com as ovelhas que foram dispersas pelos maus pastores. Isso nos mostra que todos esses homens e mulheres que se têm levantado dizendo trazer uma verdade que os libertará e os colocará debaixo da proteção do verdadeiro Deus, são tão mercenários e tiranos quanto aqueles pastores que não souberam cuidar do rebanho e prepará-los para os dias maus de hoje. A verdade é que pessoas como Humberto Voltz, Rômulo Marasquim, Afonso Vasconcelos, isso eu falo com muita dor no coração porque era uma pessoa que eu admirava. Não tenho nada contra a pessoa, mas os seus ensinos não vêm do Pai. Neemias Gomes, que era alguém que eu também admirava os seus estudos mais antigos, que entrou no estado de loucura, que poucos perceberam. Tiago Lima, que eu vejo um coração bom, mas que começou a ganhar dinheiro e se corrompeu. Se corrompeu. Aquel, esse aí eu nem falo. Não tenho nem que falar dele. Porque esse daí, desde o início, nunca me enganou. Romilson, tá? Pode ter o melhor coração do mundo, mas está enganoso. E tantos outros canais que se dizem proféticos e que anunciam o verdadeiro nome de Deus, ou que explicam uma suposta verdadeira doutrina de Deus, como o Magneticamente faz, todos esses que se julgam profetas do Altíssimo, ou deixam entender que são os homens levantados por Deus, não passam de oportunistas que se preocupam com sua própria imagem. Homens faltosos de humildade, para reconhecer o quanto estão errados nesse exato momento. Homens repletos de orgulho, para se defenderem acusando outros. Essa é a lógica que eles usam de defesa. Acusam como meio de defesa. Não se iludam. Essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o bem-estar de seus seguidores nas redes sociais. Elas não ligam se você está oprimido ou deprimido, se está passando por problemas e aflições. Vai lá, vai. Divide com eles o que está te afligindo para ver o que eles vão fazer. Vai. Vai, experimenta pedir ajuda para eles, para ver como vocês serão tratados. O que adianta essas pessoas virem falar o verdadeiro templo do Senhor somos nós e não essa coisa de barro aí, de pedra? O que adianta eles virem com doutrinas maravilhosas nesse sentido, mas pecam ao dizer que o dízimo, a oferta, foi abolido e ficam enchendo seus bolsos de dinheiro, porque se eles afirmam que o templo é o próximo, é o semelhante, deveriam dividir com eles as suas riquezas. Eles dividem as suas riquezas, aquilo que eles mais têm, pelo menos 10%. Nem uma unhazinha do dedo eles fazem questão de ajudar o próximo. Estão acumulando riquezas em seus celeiros e suas vidas estão prestes a serem ceifadas e não se deram conta disso. Elas só se interessam pela sua audiência, pela sua inscrição em seus canais, só procuram você para ajudar a divulgar seus vídeos e seus canais. E ainda usam como argumentos que estão sendo perseguidos pela plataforma por dizerem a verdade. Elas só estão preocupadas com o seu dinheiro investido em cursos tribulacionistas e em arrecadar dinheiro em plataformas como o Apoia-se e o Patreon. E eu tenho o extrato de 4 desses que eu afirmei aqui, o quanto eles ganham pelo YouTube. E não é pouco. Não é pouco. Os que ganham mais, Tiago, Humberto, Afonso. Em torno de $80 mil. Isso é o YouTube que informa. O Rômulo está lá embaixo, mas também ganha. E eles estão investindo
seu próprio celeiro. Cadê que ajuda um dessas pessoas? Há um tempo atrás eu fiquei sabendo de uma notícia, eu não sei se é verdade porque eu não consegui confirmar a veracidade disso, mas que um jovem, ao ver um vídeo do Rômulo a respeito de fugir para as montanhas, comprar uma faca, aprender a sobreviver no mato, tirar o dinheiro da poupança, tudo isso, o cara entrou em parafuso. E segundo informações que chegaram até mim, ele estava falando que ia se tirar a vida porque ele não tinha capacidade nenhuma de sobreviver no meio do mato. E ele preferia morrer. E esse cara sumiu nas redes sociais. Então eu aproveito para fazer esse apelo aqui. Vocês que conhecem ou que passaram por isso, ou conhecem algum parente, um amigo, que está passando por esses sofrimentos com base nessas doutrinas diabólicas que esses falsos mestres têm levantado no YouTube, no Facebook, no Instagram ou em suas próprias plataformas pessoais e levado essas pessoas à loucura, venham a público. Joguem isso a público. Essas pessoas não podem mais ficarem se vangloriando de erros e de doutrinas demoníacas que eles têm ensinado. O sangue de um inocente não foi derramado à toa e não vem a público à toa. É para que a justiça do Pai possa ser feita. Tanto estes homens, como também mulheres que se acham capacitadas para instruir alguém de volta às raízes, só se importam com o que você pode oferecer para elas. Estão preocupados com o status social, estão mergulhados em seus egos e vaidades, e formam alianças para se fortalecerem. E com isso humilham quem se opõe a eles. E fazem isso com o objetivo de arrebanharem mais e mais seguidores. Porque quanto mais seguidores eles tiverem, mais eles são remunerados por isso. Por plataformas que eles fazem parte ou por coisas que eles vendem na internet. Nos últimos tempos, certas pessoas desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. São hipócritas. O Rômulo mesmo é um que proíbe o casamento em seus ensinos. Quantos e quantos deles não proíbem alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça? Aí são chamados de judaizantes, ficam chateadinhos, ficam ofendidinhos. Mas são hipócritas que se pegam a ordenanças que foram pregadas no madeiro, porque essas ordenanças foram pregadas no madeiro. Eles não sabem o que são mandamentos e o que são ordenanças humanas. Estão cegos. Todas essas doutrinas que têm surgido com o colapso do cristianismo convencional não passam de animais selvagens que têm despedaçado a carne daqueles que se filiam a elas e as defendem como um fanatismo ainda maior do que os que ficaram dentro dos templos e não se deram conta de quanto elas são diabólicas. Não associaram ainda que toda essa agitação mental, toda essa confusão, toda essa perturbação que eles estão enfrentando agora em suas mentes se deve ao fato de estarem mergulhados nos dias maus e ainda mergulhados em ensinos de demônios, que os têm arrastado para as trevas e densas nuvens. Assista ao meu vídeo anterior, que eu coloquei nesse canal, o último vídeo que eu falo sobre trevas. E vejam como de fato você pode ser salvo. Não é clamando o nome em hebreu, em hebraico, em aramaico. Não é. Nenhum destes que citei acima, eles se preocupam de verdade com as ovelhas. E muito menos as procura quando elas estão com problemas. Nem sabem, eles preferem não ouvir os seus problemas. E quando ouvem, as acusa. As deixam piores ainda. As deixam se sentirem pessoas piores. Diferente desses pastores, quando são procurados. Iguais ou até piores. Nenhuma dessas doutrinas que eles têm levantado tem o poder de colocar vocês na descendência de Cristo. Nenhuma dessas pronúncias tem o poder de colocar na condição de povo de Deus. Não é o que sai da sua boca que faz com que o Pai estenda a sua misericórdia, e sim o que está no seu coração, que desperta o interesse do Pai
para resgatar a sua vida da destruição por vir. Agora eu vou mandar um recado para esses falsos mestres do YouTube, esses criadores de seita, de divisão, esses facciosos, partidários, que agora estão brigando entre si. Se você, alguma dessas pessoas que está vendo esse vídeo, conhece algum desses que eu citei, manda esse recado para eles, porque eu sei que eles não vão ter coragem de assistir meu vídeo. Eles não têm coragem de me encarar. Então mande esse recado para eles e diga o que eu estou falando aqui agora. Anote e mande. E pode dizer que fui eu que disse, porque na verdade essas palavras não são minhas. Não sou eu que estou julgando. Não sou eu quem estou condenando. Não sou eu que estou contra. Muito pelo contrário, a palavra diz que nós não devemos nos alegrar com a morte dos ímpios. Eu não me alegro com a destruição que paira sobre a cabeça dessas pessoas. Eu tentei alertá-los há um tempo atrás. Eu me aproximei da maioria deles. Mas foi como jogar pérolas aos porcos. E eu me afastei. Muitos me bloquearam e outros eu tive que bloquear. Por quê? Porque gostam de vir no PV, falar um monte de besteira, insultar, xingar até a mãe e bloquear. Como é o caso do Rômulo Marasquim. Então, esse eu fiz questão de bloquear. Porque eu tentei trazer ele à luz, mas está cego. Só quem conversou e quem conhece ele no PV, no particular, sabe o quanto ele está cego e orgulhoso de si mesmo. Então mande esse recado para eles. Porque enquanto vocês, falsos mestres, se preocupam em discutir entre si qual pronúncia está certa e qual está errada, e muitas vezes vocês mesmo, que são aliados, contradizem o nome entre si mesmos e ficam nesta guerra infundada com outros grupinhos, pessoas estão se tornando cada vez mais confusas diante de dilemas que vocês mesmas estão colocando diante delas. E esta confusão se tornou um fanatismo mas tão cego, que elas passam a ofender outras, a entrar em postagens nos comentários e repetir como papagaios ensinos que muitas vezes nada tem a ver com o conteúdo do post onde elas vão confrontar. A falta de amor para com o próximo fica visível diante da obsessão e falta de paciência com o próximo. Vocês assustam as pessoas, colocam medo, plantam confusão e alimentam suas fraquezas, depressões e problemas para que elas se tornem dependentes e submissas a vocês. E o sangue derramado de pessoas que vocês tiveram a oportunidade de resgatá-las das opressões e trazer sanidade a elas, mas preferiram empurrá-las mais ainda em problemas e confusão, este sangue clama por justiça. E a espada da justiça já está sobre a cabeça de cada um de vocês neste exato momento. O próprio Tiago já alertava. Não se levantem como mestres, sabendo que um grande número deles serão conduzidos ao mais forte juízo. O próprio Cristo avisou. É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem vem as armadilhas que os faz tropeçar. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequenos a desconfiar e abandonar alguém em quem deveriam confiar. Diante do que esses tais mestres do YouTube estão passando, diante do que eles estão enfrentando em suas vidas pessoais, diante das opressões que eles estão experimentando em suas mentes, da confusão mental, diante de todo o medo em que eles estão mergulhados, acuado e vendo perseguição até na própria sombra, seria melhor eles amarrarem uma pedra no pescoço e se atirarem ao mar, porque o sofrimento seria mais brando do que o que está acontecendo. E isso não sou eu quem falo, é o próprio Messias que eles afirmam seguir. Eis que estão chegando os dias em que mandarei a fome sobre toda a terra, não simplesmente fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir as palavras do Altíssimo. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando as palavras, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Escutem o que eu estou dizendo. Vocês se esforçam para manter um sorriso no rosto. Tentam disfarçar a cara batida. Tentam esconder o cansaço. Tentam maquiar o quanto estão destroçados por dentro. Mas sabe o que vocês conseguem transparecer?
vocês conseguem transparecer que estão famintos, que estão mortos de sede. Seus ossos secaram e o vigor da sua juventude foram embora. Estão com tanta, mas tanta sede que pegam a primeira água que encontram e mesmo bebendo litros e litros desta fonte, ainda continuam com sede. Toda essa sede por conhecimento está, na verdade, revelando quanto estão buscando nas fontes erradas. Quanto mais vocês bebem de um conhecimento vazio e enganoso, mais sede vocês estão sentindo. Por isso, nunca estão satisfeitos. Por isso, sempre querem mais e mais. E por isso, o sangue dos inocentes estão sendo derramado. E ele clama por justiça. Quando estendem as mãos, eis que esconderei os olhos de vocês. E ainda que multipliquem as vossas orações, não mais as ouvirei. Portanto, as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Humberto Voltz, com as campanhas de oração de Salmo, isso é para você. Xéria, nas suas publicações do Face, isso é para você. Quanto mais vocês oram, pior fica. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrija o opressor. Vocês têm a oportunidade todos os dias de fazer o bem, mas escolheram fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E por mais que vocês orem e planteiem, e orem e planteiem, e orem e planteiem, e ensinem orações para que as bênçãos materiais venham, pior vocês ficam. Não perceberam ainda? Não se deram conta disso? Proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão dos frutos do seu proceder. Mas ai do ímpio, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal. Eis que será tratado na mesma medida de suas ações malignas. O ímpio é aquele que pratica o mal. E não adianta vocês dizerem, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu sou servo de Yahweh, de Yahushua. Não adianta. As suas ações mostram que vocês são ímpios, pois têm a oportunidade de praticar o bem, mas preferem praticar o mal. Né? Tirem do seu bolso aquilo que vocês têm e dê para quem precisa. Vamos ver até onde vocês são de fato servos do Messias. Vamos? Deem a outra face para bater. Vamos. Cadê? Não, né? É doloroso, é humilhante. Nenhum de vocês está disposto a abrir mão do orgulho. Os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminharam com mentiras, te confundem acerca do caminho que deves andar. Todos esses homens não passam de adolescentes, crianças mimadas, que só buscam eu, me dá. Todos esses. E o que acontece? As mulheres governam. Aí, a prova está aí. A prova está bem aí. Diante de todo mundo. Isso é universal. Transferindo para cá é exatamente o que tem acontecido. Que é prova maior de que os opressores é quem tem dominado e que as mulheres é quem tem governado. Esses opressores como adolescentes, crianças, mimadas, irresponsáveis, infantis, que não ligam para a vida do próximo, mas só se preocupa com si mesmo. Adolescente só se preocupa com si mesmo. O adolescente não vê as coisas além daquilo que ele quer e que ele precisa naquele momento. Vocês são como adolescentes, dizendo que são filhos de Deus. Assim como Belsazar fez no seu reinado, misturando toda aquela doutrina babilônica com coisas que deveriam ser sagradas. Eu estou falando aqui não do fato de serem do templo do Altíssimo, mas vejam isso como uma tipologia. Aquilo foi consagrado ao Deus eterno, ao Altíssimo. E naquele momento estava sendo usado para banquetes
de uma idolatria babilônica. Assim como Belsazar se orgulhou disso, não teve a mesma humildade que seu avô ou pai Nabucodonosor teve, assim como eles, vocês não têm caminhado com humildade, e muito menos têm humilhado seus corações, muito embora vocês saibam o tipo de coração que agrada o Criador. Vocês exaltam a si mesmos e se levantam contra o Deus dos céus, porque vocês fazem uso de coisas sagradas para dar de beber doutrinas de demônios para os que fazem parte dos seus círculos sociais. Vocês prestam culto a falsos deuses que nada podem fazer por vocês. Meme, meme. O pai avaliou e contou suas obras e decretou o fim delas. Tekel, vocês foram pesados na balança e achados em falta. O Parsim, vocês serão divididos para que todos vejam que o pai não está com vocês. Parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que só causam discórdias, em lugar de propagar a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, muito menos os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Sabe por que o povo está sendo destruído? Massacrado? Porque lhes falta o verdadeiro conhecimento. Porque não leem, não buscam a verdadeira justiça, que é Cristo. Mas não podem buscar a verdadeira justiça se nunca ouviram falar dele. Tem muita coisa escrita a respeito dele aqui. Mas são preguiçosos, preferem dar ouvidos a falácias, a mitos, a ideologias, do que buscar a verdade em si. Por isso estão sendo destruídos. Corram, fujam enquanto há tempo e saiam do ciclo social dessas pessoas, porque o juízo delas já foi determinado pelo Pai que habita os céus.